Aqui no Filmes e Séries, eu sempre tenho o prazer de poder compartilhar com vocês um artista, alguém que está aí sempre acrescentando a vida da gente no dia a dia. E hoje eu vou trazer um cara que particularmente, eu tenho certeza que não só para mim, mas que para todos nós que vivemos essa geração, ele foi muito importante. Às vezes a gente concordando ou não com ele, mas sempre respeitando. E hoje o nosso convidado é o Lobão. Lobão, nome artístico de João Luiz Woldenberg Filho, nascido no Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1957. É um cantor, compositor, músico e escritor carioca. Sua carreira musical é marcada por grandes parcerias. Compôs sucessos como Me Chama, canção muito famosa na voz de vários intérpretes, que ficou na 47ª posição das maiores músicas brasileiras, segundo a Rolling Stone, e Vida Louca Vida, conhecida na voz de Cazuza. Apesar de ter surgido e conseguido sucesso no ambiente marginal e underground do rock brasileiro nos anos 1980, Lobão vem dialogando com diversos gêneros como samba e a MPB ao longo de sua carreira. Em 1988, por exemplo, o disco Cuidado contou com a participação da percussão da Estação Primeira da Mangueira. Em 2022, o artista mergulhou em seu estúdio e começou a gravar clássicos da música brasileira, que fizeram parte da sua formação musical. O projeto Canções de Quarentena já tem 13 músicas lançadas nas plataformas digitais, com previsão de vir em versão física em CD e LP. Filho de um mecânico e de uma professora, começou seu interesse pela música bem cedo. Aos 3 anos começou a tocar bateria, ganhando uma bateria de brinquedo aos 6 anos de idade. Aos 13 anos ganhou sua primeira bateria profissional. Aos 15 anos começou a tocar violão clássico. Criado na zona sul do Rio de Janeiro, recebeu ainda no colégio o apelido de Lobão pelos seus colegas, devido à forma como se vestia usando um macacão preso por uma das alças. Sua carreira começou aos 17 anos. Sua primeira banda foi com Hit e Lulu Santos. Nessa banda gravaram 2 músicas que foram lançadas. Fundou a banda Blitz, ao lado de Evandro Mesquita, saindo da banda para iniciar sua carreira solo, que nasceu com o LP Cena do Crime, em 1982. Em seguida, fundou a banda Lobão e os Ronaldos, lançando o LP Ronaldo Foi à Guerra. Em 1985, participou cantando com a banda no filme Areias Escaldantes. Mas, como já se era esperado devido à sua iniciativa e personalidade como artista, seguiu carreira solo, emplacando diversos hits que até hoje compõem a história musical do rock. Em 1987 foi preso por posse ilegal de drogas. Aberto a outros ritmos, chegou a gravar junto com o lendário Nelson Gonçalves. Sempre polêmico, em 1999 teve a iniciativa de romper com todas as gravadoras e lançou seu primeiro trabalho de produção e distribuição independente, assim encorajando e criando espaço para novos artistas. Até hoje, Lobão não se calou, seja através da música, de suas opiniões políticas ou de seus livros. Sempre envolvido em polêmicas, porém nunca omisso. Teve sua participação importante não somente no registro através de suas músicas na história política do Brasil, mas também através de seu ativismo. Boa tarde, meu querido. Boa noite já, né? A gente está gravando hoje aqui às 6h30, mais ou menos isso.
É, 6h30 cravado. 6 em ponto, e agora com esse inverninho é mais noite do que... Rapaz, nem falo, eu tô em Gramado, cara. Hoje, durante o dia, fez 3 graus aqui, meu velho. Aqui também tá mais ou menos essa praia aqui, em São Paulo. Na chácara. São Paulo tem. Mas São Paulo a gente já tem aquela cultura mais ou menos, que eu sou carioca igual você, né? Então, eu sofro, não sei se tu sofre. Eu já tô aqui no Sul há 21 anos e eu ainda não consegui me habituar, não. Eu não gosto de calor, eu não gosto de calor, então o frio, para mim, quanto mais frio, melhor. Mas cansa, velho. De madrugada, quando bate sensação térmica de -4, tu pergunta o que você tá fazendo aqui, entendeu? É brabo. Olha, eu sou aquele cara, vou para Nova York de -10 graus abaixo de zero, tô de bermuda. Tu é raçudo, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que eu sou um cara, meu sangue é quente, então eu não consigo, depois de 21 graus, eu não consigo fazer mais nada. Não, eu sinto falta, cara. Eu sou completamente desatinado, eu não aguento o calor, eu não suporto o calor. Assim, passou de 21 graus, eu fico inútil. Eu sofro. Lobão, vamos lá, cara. Tem muita coisa para te perguntar, mas eu não vou perguntar tudo não, senão a gente não... Esse vídeo vai ter horas de duração. Uhum. Eu quero saber o seguinte, né? As pessoas veem hoje os artistas prontos, já com a sua carreira consolidada, e muitas vezes não perguntam como é que foi o início disso, né? Como é que isso começou. Tu veio numa época, né? E tu não foi o único, em que o rock Brasil estava muito pujante, estava muito forte. E a gente tinha, inclusive, ali a presença do cinema nacional também, né? E foi aí que eu comecei a beber nessa fonte, sempre prestigiando. A gente teve filmes, né, clássicos nossos, como Menino do Rio, né, Garota Dourada, o Areias Escaldantes, que você fez parte, que marcaram muito essa identidade visual do rock. Como é que foi esse início para você? Eu dei uma estudada, tu sempre foi muito musical, tu começou criança, mas como é que foi que você descobriu que era esse o estilo que tu queria? Como é que foi isso, cara? Não, foi muito conflitante. Primeiro, Luiz, quando eu entrei no rock, eu sou dos anos 70, né? Então, era horrível, assim, pra gente era marginal, a gente levava blitz na rua só porque era cabeludo, tu passava o tempo todo levando blitz, era impressionante. A gente era maldito, nos anos 70. Na verdade, quem inventou isso tudo foi aquela meia dúzia de pessoas que veio por Lou Reed, a Blitz, o Gangue 90, né? Reinventando esse estilo, porque não existia ele. O rock é uma coisa que sempre teve uma rejeição muito grande na cultura brasileira. Eu sempre falei isso. Então, eu mesmo tinha síndrome de dignidade intelectual, queria fazer música clássica, que eu estudei com o maestro Guerra Peixe, eu queria estudar violão clássico, e meio que entrei assim forçado. Eu tenho isso no meu livro, na minha biografia, nos 50 anos a mil, eu conto como é que foi o drama. Um amigo meu de colégio que sequestrou minha bateria, que já estava guardada, não tocava mais bateria, estava estudando só violão clássico. Ele botou num táxi, levou para o Teatro Casa Grande, lá no Rio, e onde é que estava o Vilma ensaiando com a peça da Marília Pêra. E eles trocaram de baterista, quer dizer, não estavam sem baterista, né? E aí foram fazer um teste, e esse amigo meu falou, olha, pô, você não tem nada a perder, vai lá. Eu não queria de jeito nenhum. Aí eu fui lá, a contragosto, eu falei, vou tocar um sambão, porque eles são roqueiros na minha cabeça, né? Eles vão detestar e vão me jogar fora. Aí adoraram, acharam ótimo, acharam incrível, original, e eu fui aceito. E aí foi um drama, porque minha família achava todo mundo de maconheiro, tinha essa coisa de que roqueiro era praticamente um marginal, um bandido, né? E eu acabei entrando assim, sem querer, querendo, porque tinha medo. Meu pai me levava lá para a Praça Tiradentes para mostrar aos músicos desempregados, olha, você vai ser assim. A família queria que eu fosse funcionário público, minha mãe tinha a família dela de funcionários públicos. Eu não suporto funcionário público. Minha mãe, desde criança que ela falava, não, mas você vai ter uma segurança. Eu falava, que segurança? Eu não quero segurança. Imagina, eu tinha ojeriza de assim, escritório, gravata, terno, gabinete, secretário, essas coisas eu ficava com ojeriza, eu tinha ojeriza, tem até hoje, né, diga-se de passar. Tem pessoas assim, por que você não se
candidata. Eu falei, que maluco. Ninguém se fosse rei da Inglaterra. Não, de jeito nenhum. Nunca, jamais. Em tempo algum. Eu me sentiria um retrocesso, porque, para mim, na minha essência, eu me tornar, mesmo que eu fosse ministro, presidente da República, seria um grande retrocesso existencial eu sair da minha condição de artista para me submeter a ser um prestador de serviço público que eu detesto, eu não posso nem... Então foi assim que eu comecei a minha carreira, num conflito muito grande. Eu fui repetindo os anos, porque eu nunca colei, então eu fazia questão de tirar 0 nas provas. Aí no outro dia encontrei uma amiga minha de colégio, que ela tinha de química no bolso dela, na bolsa dela. Olha só, eu guardo isso que as pessoas não vão acreditar. Aí tinha assim, como se comportam os gases? Aí eu respondia, eu tinha a pachorra de responder. Os gases se comportam muito mal, são elementos desagregadores. E aí fazia uma falava, ficava falando, ela morrendo de rir. E eu fazia questão de tirar 0, porque eu nunca colei na minha vida, então eu estava num looping, assim, um atoleiro, né? Então, nesse momento que eu entrei na minha vida, eu falei, pô, então tá bom, eu vou lá, entrei, fui para São Paulo, fui morar em São Paulo e 75, né? Foi novembro de 75, abandonei tudo e vim tocar em São Paulo. Estreiei com a Marília Pêra, sem ensaiar nada, fui no orelhômetro, a Marília morrendo, falou bonzinho, fazendo uns cacos, era um musical, né? E eu acertei, me dei bem, graças a Deus eu me saí muito bem. Também fiz os improvisos, que na final das contas viraram arranjo, que ela gostou das minhas tiradas, assim. Mas assim, tu participou de, por exemplo, tu formou uma banda junto com o Hit e com o Lulu. Mas era essa a banda, o Vimana, né? Era certa banda. E depois você foi um dos cofundadores da Blitz. Mas isso parece foi 10 anos depois. E o nome foi você que criou, por causa dessa questão mesmo da Blitz, todo mundo separado, como é que foi isso? Não, assim, olha, sabe o que é? Eu tinha 15 anos quando eu entrei no Vimana. Eu tive que... O Nelsinho Mota era meu tutor no juizado de menores, minha mãe obrigou o Nelsinho Mota. Entendeu? Então, aí depois o Vimana entrou, o Patrick Moraes, que era do IES, entrou no Vimana. A gente ia ser um supergrupo internacional, a gente ia contrato, ia morar em Genebra, já tinha turnê mundial. Daí veio o advento do punk, e eu acabei casando com a mulher do Patrick, a mulher me sequestrou. Eu fiquei 4 anos em cárcere privado. Uma loucura, a história é uma loucura. Enquanto isso, ela não me deixava trabalhar. Aí eu ia trabalhar com Walter Franco, Luiz Melodia. Aí ela disse, não, só se você tiver suíte presidencial. Eu falei, imagina, ela estava acostumada com o padrão, com o Patrick. Eu falei, não, aqui é diferente, a parada... E aí, outra realidade. Aí tentei formar uma banda com o Arnaldo Batista, Arnaldo Brandão, não deu certo. Fui tentando, né? Aí até a hora que chegou a Marina. A Marina que foi a pessoa que, na hora que eu entrei na banda da Marina, ela me deu maior força. Ela é minha madrinha, praticamente, musical. Aí falou, você é compositor. Eu não era, eu primeiro era baterista. Ela começou a gostar das minhas músicas, a puxar para que eu fizesse mais músicas. E aí eu comecei a compor mais, né? E aí daí saiu Cena de Cinema, que foi sendo feito meio que por causa da Blitz também. Né? A Blitz foi muito importante, porque na hora que a gente foi estrear o show da Marina, lá no Teatro Ipanema, tinha uma vesperal antes, que era do Asdrubal, trouxe o trombone. Sim. E o Ali Salomão, que o Antônio Cícero e o Ali Salomão eram os diretores de palco da Marina, então tinha um monte de coisa, a gente saía do palco, a gente saía dos instrumentos, dançava, fazia umas dancinhas junto com a Marina, era muito engraçado. E aí tinha essa coisa meio teatrônica assim na coisa da Marina, e ele falou, vamos ver o Asdrubal. Eu já tinha visto o Trate Milhão, adorava, o Asdrubal estava totalmente, era o rei do arpoador, né? Sim. E aí vamos ver o Asdrubal, e ele estava fazendo aquela coisa toda. E aí, para meu espanto, tinha um personagem, que o Evandro Mesquita era um surfista, mas o Chacal escreveu um personagem baseado em mim. E o nome do personagem era Lobão, entendeu? Eu era o rei do arpoador naquela época.
E eu falei, cara, o cara se chama Lobão, que loucura. E aí, de repente, no meio da peça, o Evandro se senta no meio do palco, na frente do palco, e chama o Ricardo Barreto. E vem tocar umas músicas super, as letras que eu morria de rir. Eu falei, cara, que cara legal. E as músicas eram simples, numa época que a gente estava naquele rock progressivo, eu estava num beco sem saída conceitual, porque eu fazia músicas complicadíssimas. O Jim Capaldi, do Traffic, virou meu amigo naquela época. Eu ia mostrar as músicas para ele. Ele falou assim, Lobão, só o de acordes que tem na sua introdução, eu faria um disco duplo. Seja mais simples. E eu ficava pensando como ser simples, né? Aquela loucura, aquela complexidade hermeto-pasquálica. E aí, quando entrou na minha vida o Evandro, eu falei, Eureka, olha só, é assim que tem que ser, temos que... Aí depois terminou a vesperal lá, a peça, eu fui me apresentar no camarim, eu vi o Evandro, eu apontei para o Evandro assim, você é o Lobão? Ele falou, eu sou o Lobão. Aí Lobão, prazer, Lobão, Lobão. A gente se conheceu, aí já marcamos um ensaio na minha casa para a gente poder... Aí a banda da Marina migrou, que era toda banda de infância, amigos de infância, eu, Zé Luiz, Luiz Augusto, Júnior Romerich, todo mundo, a primeira formação da Blitz, né? Aí todo mundo partiu para o ensaio, lá na Estrada do Joá, que eu morava no Joá, e aí a gente fez uns ensaios, e o Guto já começou o Evandro mostrou umas coisas que tinha uma esquete de pá, Aí o Guto já organizou num refrão meio The Beatles, e aí acabou saindo logo no mesmo hora, Você Não Soube Me Amar. Aí blá 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 blá. Você diz pra ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente eu preferia que você estivesse... Aí a banda ficou uns 2, 3 anos assim, tocando, parará. Primeiro que eles não queriam que se chamasse Blitz, né? Eu fui primeiro e falei, olha, eu tenho um nome, Blitz, a gente se leva a Blitz o tempo todo. Blitz é um nome monossilábico, com um nome relâmpago. Funcionou, né, cara? Em qualquer lugar do mundo, se falar Blitz, já levanta a mão. Aí o Evandro, que na época eu já estava new wave, eu já tinha cabelo espetadinho, e ele não, ainda era hippie. Aí o ipanemense sempre é mais relutante com as mudanças, né? Aí ele, pô, brother, não pode, cara, Blitz é uma coisa muito violenta, a gente é super amor, super paz. Eu falei, pô, então tá bom, então estávamos lá, cadê o nome? Aí estavam dando nome, aí ring, toca o telefone. Era a menina que era hostess na Estrada das Canoas, o que é hoje em dia o shopping o Fashion Mall, tinha uma nightclub chamado Caribe. A gente ia estrear lá. Eu acho que o Evandro estava namorando essa menina. Ela telefonou para minha casa dizendo assim, olha, a gente quer fazer os lambilambes para fazer a promoção do show, mas a gente precisa saber qual é o nome da banda, para botar aqui, vocês têm o nome da banda? Eu falei, olha, tá aqui um bunda lelê, porque ninguém diz nada, eu sugeri um nome que imediatamente foi refutado com veemência, todo mundo negou, então a gente não tem nome. Ela falou, então qual é o nome? Eu falei, eu sugeri Blitz. Ela falou, o quê? Blitz do Caribe, tá claro, acabou. Eu falei, desliguei o telefone, eu falei, Evandro, eu acho que a gente ficou Blitz agora. E funcionou, né, cara? Porque até nome, né? Eu sou o rei de nome, eu tenho uns nomes legais, Ronaldo, eu tenho os nomes das minhas bandas sempre foram bons, Presidentes, os Marajás Apedrejados. Isso que eu ia te perguntar, Lobão. Limitas da Montanha, né? Porque falar que um artista tem estilo é quase que um pleonasmo, né, cara? Mas é uma verdade. Você sempre teve essa coisa que eu sempre... Uma dúvida que eu sempre tive em relação ao teu trabalho. Você tinha aquela preocupação em fazer o sucesso e o público aceitar? Ou você fazia o que te dava na telha, se desse certo, deu? Eu nunca tive a menor preocupação. Eu queria fazer aquilo que eu gostaria de ouvir na minha orelha, sabe? Eu nunca tive
preocupação de... Porque eu gostava sempre de músicas que... Assim, eu gostava de... Se bem que, teve uma época, na verdade, assim, eu fazia músicas complicadíssimas que não era para tocar. Aí, quando eu pensei em fazer... Eu ouvi muito Elvis Costello, ouvi os conceitos do Jim Capaldi, e aí voltei ele falou, vai ouvir Beatles, pega aí, tinha um songbook, ouve Beatles, cara, porra, você não gosta de Beatles? E aí eu fui ouvir Beatles, eu falei, bom, vou fazer as coisas mais assim, concisas, mas nunca com o intuito de ser comercial, de ser pop, não, nunca. Então foi uma coisa que aconteceu, né? Porque assim, de todas as suas músicas, inclusive isso é o que mais me moveu a querer fazer essa entrevista contigo. Teve uma música tua que, para mim, ela foi uma quebra da visão que eu tinha do teu trabalho, que é Revanche. A favela é a nova senzala, correntes da velha tribo. Pô, eu não gosto dessa música. Não gosto dessa música? Então melhor... um bode horrível dessa música. Eu peguei um bode porque eu acho ela tem um teor, ela é bem feita, ela tem uma letra bacana. Eu me lembro da noite que eu e Bernardo Milena começamos a falar, eu falei, a favela é a nova senzala, cara. Eu acho que a frase mais forte da música é exatamente essa. Eu sugeri esse nome, e desse nome ele fez... A gente conversou sobre tudo, sobre todo esse... dos escravos, do movimento escravo, e fui dormir, aí de dia, eu me lembro que de manhã cedo havia uma letra debaixo da porta, o Bernardo passou de manhã, entregou a letra pronta, e eu achei a letra muito bonita mesmo. Mas, engraçado, a música virou um sucesso, etc. e tal, mas eu acho que ela tem uma coisa meio de autocomiseração, assim, meu Deus, como eu tenho peninha de mim, eu não sei, ela tem um bode implícito nela que me causa muito mal-estar. Assim, eu tenho um bode de tocar, eu começo a tocar e falo assim, eu quero acabar, que chato, que chato. Eu não tenho, é a única música que eu já fiz na minha vida. É a música tua que eu mais gosto. Eu tenho tédio, eu fico tocando e falo assim, eu quero acabar. Que horas? Não, porque eu achei, a música tua que eu mais gosto, cara, eu vou te dizer o porquê. Eu concordo com tudo isso que você colocou. Ela acaba sendo uma música que parece que tenta justificar alguma coisa, ou tenta levantar algum tipo de bandeira propriamente dita, ou o pessoal pode tentar distorcer até o sentido da coisa em prol de algo. Mas é uma música, cara, que para a época que tu fez, eu achei de uma coragem tão grande. Entendeu? Naquela época eu já estava sendo muito perseguido, assim, a polícia já queria me prender, eu era preso em tudo que ela levava blitz, depois fui preso 332 vezes, de 1986 até 92. Eu fui preso 332 vezes. Eu comprei no sex shop lá em Los Angeles uma algema para mim. Eu falei, bom, sou limpinho, toda vez que vierem me prender, eu botava a algema. Eu tinha uma algema sempre, que eu deixei de usar porque quando eu fui convidado pelo Milton Nascimento para fazer um show com ele, com o Pena Branca e Chavantinho, lá na pedreira Paulo Leminski, e era um show da Anistia Internacional. Eu falei, eu não vou entrar de algema no show da Anistia Internacional. Eu tirei a algema e acabei perdendo a algema, nunca mais recuperei a algema. Mas até aquele fatídico dia que eu perdi a algema no show do Milton, eu usei essa algema, acho que foi quase uns 8 anos que eu fiquei usando a algema. Não, 8 não, foi em 89 que eu comecei a usar a algema e usei até 92. E como é que foi essa história? Eu me lembro que na época foi muito noticiado, né? A prisão que o pessoal coloca assim, por posse de drogas. Bom, a gente está falando de anos 80, né, cara? Juventude, rock and roll, anos 80. E uma das coisas que eu me lembro na época, eu quero que tu me corrija se eu tiver a informação errada, é que o grande problema foi a forma que tu reagiu perante o juiz na sentença. O jeito que as pessoas são tratadas nas prisões, sabe, o abuso do poder da polícia, o abuso do poder judiciário, o abuso do governo, enfim, tudo isso eu não precisaria estar preso para dimensionar, mas eu senti na pele, né? Eu senti bem na minha pele, você vê assim, eu vi, imagina só
porra, eu tá preso e ver o presidente da República se autonomenclatura preso solto. Aquilo foi uma sacanagem, nada. O juiz estava comprado, eu já tinha sido preso várias vezes. Na verdade, naquele momento advogado, ele foi uma receita do nosso querido Castor de Andrade, olha só. Nossa Senhora. Veja bem o que aconteceu. Veja bem o que aconteceu para você entender. Eu já tinha sido preso em 86, fui julgado um ano depois. Durante esse período, eu comprei uma casa sem ter dinheiro. Eu estava morando na Visconde de Itaúna, aí eu tinha que ser expulso da casa. Cara, estava muito junk. Quando eu fui sair da casa, eu vi que tinha uma piscina cheia de capim já. Nunca tinha usado a piscina. Falei, caramba, tinha uma piscina no outro lado. Aí eu entrei pro outro lado, tinha uma casa modernosa de um amigo da minha irmã. E o cara era brother, não sei o que. Eu falei, quero comprar sua casa. Eu ia fazer um disco novo, que era o Filho da Bandeira. Eu falei, vou ganhar mais luvas, não sei o que, acabei não ganhando. E aí comprei, entrei na casa sem pagar nada. Assinei lá, plum. Bom, passou-se um tempo, passou um ano, de repente, e eu já tinha sido preso, bererê. Eu falei, vou ter que vender essa casa, que eu estou sem dinheiro, não vou pagar essa casa mesmo, nunca tive dinheiro para pagar. Me surgiu o Paulo Henrique Amorim para comprar a casa. E eu me lembro que foram 70 milhões de cruzeiros, era uma coisa... E ele comprou na bucha. Ele, olha, era um dinheiro que para ele era fácil, porque estava um pouco abaixo, eu recebi em cash, só que eu não tinha conta. Eu já estava, diga-se, tinha sido preso, já estava sob custódia, né? Veja bem. Então, o que me acontece? Aí eu tinha comprado um macacão, assim, parecia um barril. Eu estava bem magrinho, de fome. E aí eu botei aquele macacão, falei assim, eu não tenho conta bancária. Fui para a Rua da Assembleia, de táxi. Cheguei, tipo, 2 da tarde para retirar os 70 milhões, não tinha conta bancária. Falei, vou retirar o dinheiro em espécie. Vou sacar o dinheiro. Aí, pá! Cheguei lá no caixa e pá! Aí... dá 70 milhões de reais. Socorro! Eu preciso desse dinheiro, não tenho conta, não estou pretendendo abrir conta. Você podia me descer a grana? Os caras ficam até 6 da tarde lá. Contas, barriga. Como é que você vai botar esse dinheiro? Eu falei assim. Eu abri o macacão e pá! Tasquei o dinheiro todo, né, na roupa, ficou todo, parecia um Papai Noel. Ele falou, você tá maluco? Eu falei, je suis sequestrable, eu sou sequestrado. Aí peguei táxi com aquela roupa enorme assim, peguei minha prima, que também era minha namorada, e depois veio assim, a mãe da minha filha. Eu falei, vamos para um hotel mais lindo. Eu fui para o Praia Ipanema ali, suíte presidencial, pá, festa. Aí comprei ácido, champanhe, cocaína, heroína. Vamos festejar. Aí fomos festejar. Aí trouxemos a rapaziada toda, festejamos, viramos a noite. Pô, 70 milhões de reais, não, de cruzeiros nossos. Sim, era dinheiro, pô. Eu comprei o valor de uma casa. Insólita para nossa realidade. Aí chega tipo 5 da manhã, o dia estava clareando, Polícia Federal, meu encalço, e eu cheio de drogas ilícitas. Falei, o que vocês querem? Ele falou, olha, vocês... Aí, sabe o que aconteceu? Como o Paulo Henrique Amorim notificou imediatamente que estava comprando a casa, não sei o que, o juiz lá, que eu estava sob custódia, soube que eu estava... me mudei. E o meu advogado, de então, não notificou o juiz. O que aconteceu... foi se interpretado que era um procedimento de fuga. Eu tinha fugido. Foragido. E aí eu estava foragido e o cara falou assim, então você está preso. Que absurdo, antes de ser preso, vamos dar uma averiguada no seu apartamento. Aí entraram, olha só o que o cara fez. Aí ele falou, essas drogas, eu nunca vi essa droga, era ácido. Ele falou, cocaína com esse. Aí cheirou a minha, eu falei, você cheirou a minha cocaína? Porra! É o fim da picada, eu fiquei... Aí ele pegou o rachixe, foi botando, eu falei, que desperdício, que porcaria, puta que pariu. Aí foi pro Polícia Federal, fui pra Praça Mauá, cheguei lá algemado, é claro, né? Aí chega e fico sentadinho lá.
Aí tá ali no lobby da coisa, tem um escriturário, né? O escrivão. Daqui a pouco me aparece todo de branco, de algodão, aquele impecável de sandália havaiana, e todo de branco, Castor de Andrade, estava preso lá. E aí eu tava algemado, me sentindo humilhadérrimo, né? Ele olhou pra mim, porra, Lobão, tu é burro pra caralho, vive preso, hein? E ele preso. Eu falei, pô, seu Castor não humilha, né? Poxa, eu fui um tem acidente, meu advogado, pô, foi um lapso do meu advogado, ele esqueceu de avisar o juiz me mandou prender e ainda descobriu algumas substâncias entorpecentes ilícitas no meu aposento. Aí eu falei, poxa, eu não posso nem desligar, não posso nem ligar para o advogado porque eu estou de algema aqui. Ele falou, porra, para deixar de ser burro, aqui está o meu advogado. Eu peguei o advogado do Castor, que seguiu em frente, meu querido Michel Assef. Nosso querido Michel Assef virou meu advogado. Mas você está entendendo como é que é a coisa? Isso era antes de ser julgado. Antes de ser julgado. Quando eu fui julgado, o juiz que ia se aposentar já estava determinado. Apesar de algumas... Disseram, olha, é muito comum você dar, assim, não é suborno não, mas geralmente você dá uma caixa de uísque, Ballantines, 12 anos... dá uns dólares, uns $2.000 aí pro juiz, aí garante, mas é claro, eu era primário, não precisava dar nada, eu falei assim, não sei porque vocês estão afim na prática, então vocês estão aí, não tem nada a ver com isso. Pois é, aí eu entrei aí eu estava no meio das gravações da Vida Bandida, estava gravando, só faltavam as vozes, basicamente, e aí eu cheguei lá, pô, comi um pastel ali na Ilha do Governador, uma calda de cana, Berenice, entrei no julgamento, tá entendendo? Aí fiquei lá sentado, pô, um monte de gente de imprensa, a imprensa toda lá para assistir ao julgamento, e o julgamento vai indo, né? Aí primeiro meu empresário, meu querido Ricardo Leão, ele foi, aí aquela coisa, né? Ele foi instruído pela defesa, a defesa queria dizer que eu estava arrependido. Eu falei assim, olha, eu não vou dizer que eu não estou arrependido, você tem que falar que está arrependido, não adianta. Aí o cara começou a falar, não, realmente o meu artista tá arrependido, meritíssimo, mentira. Sou uma pessoa bem resolvida, tá entendendo? Misbaldo, adoro minha vida, não tem esse problema. Isso é uma humilhação. Não. Obrigado, Ricardo, mas não tem nada disso não. Aí desmentiu o Ricardo, o juiz não gostou. Aí vem outra testemunha. A testemunha era o guarda que me prendeu no aeroporto, que era do lado, né, do Galeão. Aí eu me lembro assim que chamava-se Policial Gil, porque isso eu nunca vou me esquecer, porque foi de um absurdo tal, que você vai ver. Ele começando sempre a falar, Policial Gil, o elemento estava lá. Ele começou a perguntar, não, nós foi no dia tal de 2008. Ele falou assim, daqui a pouco ele olhou para o relógio e falou assim, Policial Gil, isso é o de menos. Isso aqui é tudo o de menos. Eu não estou interessado em saber de nada do réu, porque eu já sei muito bem do que esse réu é. Eu quero que você faça o seguinte. Está lotado no aeroporto do Galeão? Sim, excelência. Então faça-me um favor. Você se desloque imediatamente para o aeroporto, porque vai acontecer o seguinte, está chegando um voo de Amsterdã, da KLM, com a minha sobrinha cheia de muamba. Vai lá e alivia as muambas. Aí eu comecei a rir. Eu adorei! O juiz praticando contrabando, que é crime, julgando uma contravenção. Essa foi parabéns! Aí ele ficou muito raivoso. O que o réu está se manifestando? Ops! Eu falei, estava dormitando, tive um sonho terrível, senhor. Um sonho insólito, me desculpe. E ele, sem transição, bateu, falou assim, o réu está condenado sem direito a sursis, porque trata-se de um péssimo, é um perigo moral para a sociedade. Perigo moral é ótimo. Mas, cara, pô, eu era um... Cara muambeiro, quero falar de perigo moral. E aí aconteceu que os guardas já se chegaram, eu já fui algemado, e já fui conduzido ao corredor, do corredor para o pátio da Polícia Militar, onde tinha
assim, parecia um ferro velho, tinha assim, um estacionamento cheio de camburão, todos caindo aos pedaços, né? Sempre e assim, aí, do meu lado, sussurrando ao meu ouvido, o policial militar foi falando: escuta aqui, tem uma planilha aqui, tem uma variação de preços, tá entendendo? Se você quer ir no copiloto da Veraneio, são 50 pratas. Se você quer ir no banco de trás, são 30 pratas. Se você quer ir sem algemado no camburão, são 15 pratas. Eu falei assim, eu acredito na lisura e na moral da Polícia Federal. É óbvio que eu não compartilharei isso com vocês, não vou sujar a ficha de vocês, que eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso de mau grado. Vocês jamais gostariam de fazer isso. Eu quero ir no camburão. Estavam fazendo 50 graus na sombra. Eu falei, vou ir. Agora, vou dar um pequeno diagnóstico aqui neste camburão. Este camburão, ele não vai... 1.700 metros, hein? Eu dou o período de vida dele é 1.700 metros, hein? Você quer ver? Entra aí, pum, fechou, Estou lá entrando, contei até 60, o carro brum, caiu, estava no viaduto da Ilha do Governador, parado no meio. Jesus amado. Quebrou o eixo, o eixo de transmissão. Acabou a boquinha, você tem uma boquinha, hein? O cara me levantou e falou assim, agora, meu amigo, vai ter que contar com a minha simpatia, porque vocês não vão conseguir táxi. Quem vai pegar táxi sou eu, né? E eu lá, algemado, né? Táxi. Passou o Fusca. Aqueles Fusca que não tinham o banco da frente. Não tinham o da frente. Aí eu fui sentado ali na frente, acocorado, os guardas atrás, para a delegacia da Ilha do Governador. Aí eu cheguei na Ilha do Governador, tinha um grupo escolar do lado da delegacia. Quando eu entrei, eu saí agachado, já tentou. Quando me viram, os meninos, as meninas, Lobão! Eu falei, pô, eu sou um super exemplo para as pessoas. Lobão! Aí eu falei, não vai conseguir entrar aqui, eu vou atrapalhar a pedagogia da rapaziada, né? Vamos para outra delegacia. Aí os caras descolaram e foram para a Rua do Riachuelo, lá na Polinter. Muitas crianças estão assistindo, Billy. Oi, criança. Aqui vai uma mensagem importante do tio Bill. Não compre drogas. Torne-se um popstar e vão te dar de graça. Ai, me parece que está na hora do nosso comercial. A gente vem em breve. Tchau, tchau. Aí sim, cheguei na Polinter. Fui recebido pelo detetive Lobinho. Aí o detetive Lobinho falou, Lobão, muito prazer, Lobinho. Vamos fazer uma dupla sertaneja? Eu falei, porra, mas que merda é essa, né? O meu carcereiro era o Vaca, então eu estava no Jardim Zoológico, né? Então, aí tinha uma mesa de autópsia, eu entrei, a cela era 11, e aí tinha a mesa de autópsia, a cela 11 tinha 5x5, aí tinham 32 pessoas lá dentro. Aí era proibido você respirar pela boca, senão você pagava com um tapa na boca, você tinha que respirar devagarzinho, senão você roubava o ar do vizinho, entendeu? E aí é uma história enorme também, que eu não... Pô, a história... Velho, pelo amor de Deus, já era hora de ter um filme, né, cara? Não, aí é inacreditável, né? Aí eu fui um instinto da prisão, aí, pô, fiz campeonato de surf de sabão em pó, para limpar, porque tava com um fedor, todo mundo cheirando cocaína. Eu falei, não podemos cheirar cocaína aqui, porque 50 graus da sombra, um fedor horroroso, né? Tinham 3 donos de tráfico, era o Zaca do Santa Marta, tinha o Gimar Negão, tinha mais um outro lá. Todo mundo cheirando cocaína. Eu falei, porra, cara, não tem maior clima aqui para cheirar cocaína, pelo amor de Deus, caralho. Né? Aí os caras começaram a me respeitar. E eu tava meio assim, né? Aí o Gilmar Negão com o medalhão, todo mundo. Aí falou assim: vamos sentar aqui. Aí botar com um jornal no chão. Escuta aqui, sempre com um sorriso pregado, assim. Escuta aqui, tem 3 tipos de pessoa aqui na nossa cela, né? Tem preto, pobre e burro. E você se enquadra em qual? Eu falei, meu amigo, eu sou negão. Eu sou negona. Que show, velho. Barato, cara. Por aí vai, mas aí as histórias... Cara, se eu começar a falar...
você vai ficando assim, cara, é incrível que isso acontece, e vai indo, e você vai ficando, cara, não é possível que isso aconteça. E é muito. Agora, então, é mais engraçado ainda com essa distância do tempo, porque na época podia ser engraçado. Eu sabia que naquele momento eu falei assim: ó, tá certo, a coisa é braba, não sei o quê, mas é uma vivência muito rica que eu estava tendo para um garoto. Sim, pelo amor de Deus, por mais que a gente tenha a questão da situação, né, do ambiente, o que tu viveu, cara, pelo amor de Deus, só de tu passar, a gente já nós. Falta agradecer o juiz lá, o que me condenou, porque realmente foi uma riqueza de vida. Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Não, eu me lembro que isso foi muito noticiado, né? Imagina, todo dia no Jornal Nacional, era uma loucura. Sim, era direto isso. Todo mundo, o que o Lobão fez na prisão? Quem recebeu o Lobão? O Lobão recebeu quem? Eu recebi o Mão Branca, aí depois eu fui transferido. Mão Branca, velho? Né, porque é o seguinte, eu estava lá, aí de repente alguém me conseguiu, eu não tinha... como é que é, segundo grau completo, eu tinha que ficar naquela cadeia mesmo. Eu fiquei com maior raiva, porque eu já estava adaptado, tinha ratos, etc. Mas, pô, a gente era amigo, todo mundo estava junto, nos campeonatos. Aí eu falei, para com a cocaína. Aí eu pedi uma receita para o meu pai, para o psiquiatra, comprar uma caixa de Rivotril. Aí eu peguei mas era uma caixa, tinha 300 remédios de Rivotril. Aí eu pegava a carteira e ia distribuir na hora do sol, né? Tomar sol. Aí fui jogando. Todo mundo toma. E vamos surpreender o Vaca, porque ninguém dormia na prisão, né? Ficar todo mundo sentado. Todo mundo tomou Rivotril, todo mundo babando, dormindo. Zzz. Aí chega de manhã o Vaca. Que merda é essa? Todo mundo me fala assim: Vaca, silêncio. Isso é consciência tranquila. Todo mundo... Eu ainda tive tempo, eu ainda tive um habeas corpus para poder acabar o disco. Eu tinha que botar as vozes. E aí eu peguei um táxi, saí da prisão, fui até a RCA Victor. E por isso que o pessoal confunde, então, o disco com o período que tu teve preso, então. Tu já estava fazendo o disco antes. Eu já estava pronto. Todo mundo acha que eu fiz Vida Bandida para poder armar. Não, já estava pronto. Eu gravei a voz do Vida Bandida nesse momento, que eu peguei um táxi, dei uma de Nelson Gonçalves. Eu gravei, nesse dia só gravei Vida Bandida, porque eu estava com vontade de fazer o seguinte: eu fui lá, deixei o táxi, espera aí que eu volto já. Aí fui lá, vamos botar a voz, hein? Aí eu, botei a voz, aí galera da 11, não sei o quê. Aí eu falei, dá uma cópia de monitor aí, cassetinho. Aí peguei aquele gravadorzinho pequenininho que me emprestaram. Falei, eu vou lá, volto para Polinter. Aí eu voltei na Polinter. Aí na cela 11 lá, eu falei, olha só a surpresinha que eu fiz. Aí eu botei em cima da mesa de autópsia o chamado Paroara, né? Aí eu liguei. Aí galera da 11, hein? Aí as pessoas ficaram, todo mundo batucando, vida! Aí eu virei o rei da parada, eu virei mascote do Comando Vermelho, ia para a divisão de sequestro, não era divisão anti-sequestro, era para a divisão de sequestro, 2 sequestradores. Eu era o cara que ficava lá dando, olha, vocês estão errados, logísticas, né? Eu ia dar aula de logística para vários traficantes do Morro do Rio de Janeiro. Vocês estão errados aqui. Porra, teve uns que erraram lá, eu falei, enfim, isso é muita história que não. Cara, tô putz, incrível, velho, incrível. Isso tem que ir para um filme, Lobão. Não, olha, eu falei, se isso fosse um seriado. Tem que ir para um filme, cara. Se fosse um seriado da Netflix, o Breaking Bad ia aparecer o show da Xuxa. Não, incrível. Não, assim, não, e a gente, e ao mesmo tempo, né? Eu tô agora finalizando meu segundo longa-metragem. E eu fico muito feliz de um tempo para cá em ver que artistas brasileiros têm sido feitas histórias através do cinema, né? Uhum. Mas, porra, o Tim Maia perto de você, cara.
Tinha meu padrinho de casamento. Sim, mas a vida, o filme do Tim, a história dele, pelo que tu tá contando até agora aí, pelo amor de Deus. Não, a minha, quando chegou nesse estágio aí, ela se destacou da realidade de uma maneira tal que eu vivenciei coisas que acho que pouquíssimas pessoas viveram, porque eu entrei dentro do submundo, meu Deus, eu fui mascote. Em momento nenhum tu te apavorou, em momento algum, muito pelo contrário, tu conseguiu levar isso da melhor forma. Eu me pertenci, porque também eu tinha aquela coisa de... Aí a Elza Soares me botou na bateria da Mangueira, aí na bateria da Mangueira eu conheci o pessoal do Comando Vermelho, aí virei um mascote, passava 16 dias lá no meio de tiroteio, me dava revólver, dava tiro para cima do helicóptero, eu tomando laranjada porque vinha a tia Bolinha, que era toda mãezona, meu filho, você tá aí nesse tiroteio, tiro, eu falei, toma uma laranjada que você já tá 16 dias sem dormir, 16 dias. Aí eu tomando trêmulo, né? Cocaína, atirando pra cima, tomando laranjada, escondido, numa varanda lá no quente. Aí o Beato Salu, cara, tinha coisas que o Robert Rocha ia ter inveja. Ele, todo domingo, o Beato Salu, ele chegava e eles faziam todas as casas subindo. Ele falou, já não posso fugir para os lados, a gente foge para cima. Então as casas dos traficantes eram enormes, tinha aquelas coisas aqueles roubavam dos hotéis, dos motéis, aquelas escadas. E aí ele ia para o terceiro andar, assim, ele ficava aí ele se vestia de vermelho, parecia um Exu, aí botavam 2 sacos, assim, um saco de grana, né, no domingo, ele pegava a férias no domingo, aí tipo 6 horas da tarde, um saco de grana e um saco de ovo podre. Aí chegava lá em cima e falava assim, gritava, na Mangueira não tem miséria! Ele foi o primeiro traficante a lidar com marketing. Você comprava o papelote do Beato Salu, tinha na Mangueira não tem miséria, tem um monte de frases, frase da sorte, né? E aí ele falava, na Mangueira não tem miséria. Aí começava a vir um monte de gente, eu falava, hoje é chuva de dinheiro. E os caras jogavam dinheiro, cara. Aí na Mangueira, imagina a cena, cara. Um monte de grana, aí eles ficavam, os lugares tenentes deles, os ajudantes, ficavam com o ovo mirando, porque só podia pegar só mulheres e crianças e idosas. Se Malanjo fosse tentar buscar, os caras jogavam ovo. Que loucura, velho. Pelo amor de Deus. Mas assim, tu falou uma coisa aí, eu vou perguntar isso só pra gente fazer uma transição pro próximo assunto, da questão de tocar com a bateria da Mangueira, né? Tu falou do Nelson Gonçalves, você gravou um dueto com o Nelson Gonçalves. Eu fiz uma música pro Nelson e depois a gente ficou tão amigo que ele, o jornalista, é um dos hits dele, né? Ele fez questão de regravar Jornalista comigo. A gente ficou brother, muito amigo. Eu vi uma entrevista você falando quando ele botou a prótese peniana. Espetacular. Não, e ele sempre foi assim, né? Teve uma história dele que ele, quando fez 60 anos, a gravadora, ele foi boxer, aí a gravadora fez assim, vamos chamar o Éder Joffre e vamos pro Maracanãzinho fazer uma luta com o Nelson Gonçalves. É óbvio que, vai ser tudo combinado, não sei o quê. É uma encenação. Já tá um senhor, 60 anos. Cara, aí o Éder subiu e o Nelson não sabia nada da armação, tava lá e ia pra cima do Éder, né? Aí chega, vou lhe bater, vou lhe nocautear. Aí o Éder se esquivando, peraí, seu Nelson, o negócio aqui é tudo paz e amor, que isso que paz e amor é o caralho. Pimba, encheu um pancadão no Éder. O Éder, aí foi pro canto, foi pras redes, falou pro rapaz, o Nelson tá pegando os pesados, tem que, avisa pro senhor, cobarde, com B, né? Cobarde, vou lhe bater. Aí na segundo round, cestou o Éder. O Éder falou assim, olha, na próxima eu vou encestar o seu Nelson, hein? O seu Nelson, ele esquivando, o seu Nelson, daqui a pouco, pimba! O seu Nelson veio e arrebentou outra vez o Éder. O Éder recuperou seus sentidos e foi pra cima dele, encestou o Éder. Joffre, né? Sim, né? Não tem nem como falar. O Nelson caiu no chão, estrebuchando, marca, não sei quem, estão levando o Nelson.
cobarde, me pegou no momento, haverá revanche. Figura, cara. Mas me diz, porque, assim, você sempre gravou com os outros ritmos e tal, né? Tu não tem essa barreira. Eu queria perguntar para você, cara, porque tudo bem que a gente tem fases, né? A gente tem as modas musicais, mas por que o rock Brasil ele tá tão no passado hoje? Eu tenho um filho de 16 anos que ele escuta tuas músicas, ele escuta Plebe Rude, ele escuta Legião, ele escuta Capital. Sabe o que é? É que a gente não surgiu mais nada. Pô, parou. Por quê? Porque nós temos um preconceito, é o que eu falei desde o início para você. Nós temos aqui uma coisa cultural contra o rock. Nós temos uma coisa de que, assim, eu me lembro antigamente, não sei se você pegou assim, rock era alienado cultural. Você lembra esse termo, alienado? Sim, pelo amor de Deus. Cultural. Eu ouvia Transamérica escondido com um fone de ouvido. Cara. Não podia pegar, porque era uma coisa que teve época que até Caetano e Gil, que viraram depois uma coisa brasileira, mas teve época que os caras da esquerda achavam que eles eram colonizados também. Então, assim, essa coisa do rock, no primeiro lapso que houve, quando houve lá no final dos anos 80, você queria enterrar. As revistas diziam, será que é o último verão do rock? Todo mundo já... o rock morreu, o rock já morreu, tinha tudo isso aí. Sabe, os discos, e a produção dos discos cada vez melhor. Mas aí aconteceu isso, aí vieram os sertanejos primeiro, Chitãozinho, Chororó, se lembra? Sim, aí, o Collor, né? O Collor veio... Já na década de 90, houve uma produção grande de rock, já não era o mainstream, né? Mas tinham bandas incríveis, tinha o Planet Hemp, tinha os Raimundos, tinha veio a Cássia Eller, veio o Nação Zumbi, né? Mas já com... na verdade, não deu prosseguimento, porque havia também uma cisânia. Essas bandas, exceto a Cássia, que tinha muita ligação com a gente dos anos 80, essas bandas meio que negavam os anos 80. Também foi muito difícil, porque aí veio a Marisa Monte, com aquela coisa nova MPB, chique, biriri, biriri. Aí ficou aquele nem barro nem tijolo, não vingou mais nada, né? Não vem surgir mais nada, né? E às vezes eu me pergunto, poxa, a gente está hoje, se fala tanto de outros ritmos, né? Mal até. Não vou entrar aqui em juízo de valor, né? Mas tem canal aí que está com não sei quantos milhões de seguidores, com música eletrônica. Pessoalmente, Luiz, olha só, eu acho que é ótimo pro rock. O rock não é mainstream, sabe? O rock, para mim, por exemplo, eu abandonei o mainstream em 95. Meus melhores discos começam em 95. Começa com Nostalgia da Modernidade. O Nostalgia da Modernidade é uma fronteira para minha carreira. A partir dali eu me considero um artista de verdade, me considero um compositor adulto e que tem autonomia para fazer canções em que eu realmente assino embaixo. Dentro do peito de alguém que jamais chorou. Depois vai pro Noite, depois vai com A Vida é Doce, e depois vem Canções Dentro da Outra Escura, quer dizer, até eu ganhei um Grammy em 2006. Então, as minhas produções, eu só consegui virar um compositor realmente maduro e senhor do meu trabalho, porque eu formei uma outra gravadora e dei uma banana pro mainstream. Isso que eu ia te perguntar agora. Isso também foi uma coisa que na época foi inédito. Tu peitou e foi para produção independente, cara. Como é que foi isso? O que te motivou? Foi difícil? Porque tu conseguiu baratear o disco, eu me lembro disso. Tu popularizou. Mas o negócio é o seguinte, basicamente, o meu ânsia de sair foi ter qualidade musical. Qualidade de... eu aprendi a ser produtor. Foi legal que tudo isso eu tive que aprender vários instrumentos, aprender a mexer com o computador, a produzir disco, a fazer letras, a ser parceiros, né? Então eu virei um cara independente. Então, assim, eu fui galgando, primeiro como empresário independente, depois como músico, como compositor independente. A trilogia Nostalgia, Noite e A Vida é Doce, ela me inclui como um compositor independente mesmo. Eu não tive mais autores parceiros, né?
virei um autor, letrista e musicista, né? Musicava e letrava as músicas, as canções. Depois eu fui começando a tocar guitarra, aprendi a tocar guitarra, porque eu não tocava violão, tocava bateria, e aprendi a cantar. Tudo isso a partir dos anos 2000, né? Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aí comecei a aprender, aqui eu comprei um baixo, comecei a aprender a tocar baixo, comecei a tocar teclados, comecei a tocar piano, órgão, sintetizador, fui aprendendo a mexer e hoje em dia estou produzindo meus discos todos em casa e eles têm um som 500 mil vezes melhor do que qualquer coisa que eu já fiz anteriormente numa gravadora com estúdios de 3 milhões de dólares, né? Super estúdios, meu som aqui é muito melhor. E isso é exatamente aquilo que eu perseguia. Porque, na verdade, o rock ele é feito para isso. Você não pode ser um fantoche de gravadora, sabe? Você tem que ter o seu statement, sabe? E eu preservei, na hora que todo mundo começou a fazer seus flashbacks, era a hora do Rock Brasil estar fazendo coisas. Foi a hora que eu comecei a produzir meus melhores trabalhos. Tanto é que você vê, qual é o disco que todo mundo, que os críticos, a grande crítica, colocou como dos 50 maiores produções de música popular brasileira de todos os tempos? Foi A Vida é Doce, de 1999-2000, né? Ele junto com Canções Dentro da Noite Escura. E esse último de 2016, O Rigor e a Misericórdia, são os meus melhores. Ou seja, eu venho numa ascendente em termos artísticos. E é interessante porque você vai num show meu e as pessoas cantam as músicas que nunca tocaram na rádio com tanta ênfase como cantam Me Chama. Todo mundo que sabe cantar A Vida é Doce, É o Desdichado, Vou Te Levar. Todas essas músicas que nunca foram de tocar em rádio são hits, cara. E assim, eu tenho meu público, eu não toco em rádio, também não quero fazer parte daquilo, sabe? Jabá, você paga uma fortuna, sabe? E eu tive que, assim, ter coragem. Você tem que ter coragem para fazer isso. Eu fiquei com medo, claro que eu tive medo, morri de medo. Falei, vou morrer de medo. Não, porque foi um peitaço, né? Tu te atirou na época. Naquela época você não tinha, assim, ainda... Não existia. Uma música independente. Ou você tinha uma gravadora ou você não era nada. E sempre se falava muito na época, isso é mais do que sabido, a questão de, vender 1 milhão de cópias. Na verdade, foi muito mais do que isso, a gravadora não repassa, o artista não tem controle, não tem o sei o quê. A gravadora que fazia pirataria de si própria. Eu não tinha disco que não estava nem lançado e já estava no pirata. Não, tinha presidente de gravadora que tinha uma fábrica clandestina em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e replicava pirateava a própria multinacional. Tá? Loucura, fazia, né? Roubo da própria gravadora. Era uma loucura, uma loucura. Vamos falar de roubo. Vamos falar de roubo agora. Vamos falar de roubo. Roubo? Roubo. Você veio do exterior na época lá, início dos anos 2000 e tal, e tu sempre foi um cara muito engajado no quesito opinião, né? E tu sempre bancou tua opinião. E tu apoiou na época, né? Era a favor da candidatura da eleição do Lula, né? Eu tenho que dizer o seguinte, na verdade, a única pessoa que eu verdadeiramente escolhi como meu candidato, escolhi de uma maneira errada, mas acabei acertando porque ele é uma pessoa legal. Porque quando eu cheguei de Los Angeles, fui fugido para Los Angeles, morei em Los Angeles, fugido. Detalhe importante. Quando eu chego em 89 aqui, está no meio da eleição. Eu falei, eleição! E eu fazia questão de ser alienado. Eu adorava ser alienado porque eu sou roqueiro, né? Mas aí o seguinte, aí eu estava em casa, alienado. Aí me telefonou uma menina, acho que do Jornal do Brasil, e falou, você sabe, vai ter eleição, qual é o seu candidato? Eu falei, eu nem sei quem é candidato, qual é a candidata? Aí ela me disse, blá, 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 falando. Aí quando bateu no Roberto Freire, eu falei, Roberto Freire? Eu sou fã do Roberto Freire, eu leio todos os livros. Cara, é show, não, ele é incrível, ele é incrível.
Não, mas veja bem o que vai acontecer. Eu falei, tem todos os livros dele. Poxa, eu adoro o Roberto Freire, um libertário, não sei o quê. Aí ela bateu pro Roberto Freire que eu ia votar no Roberto, que eu era fã dele, etc. E tal. Mas mandou, fez uma reunião, vamos fazer uma reunião com o Roberto Freire. Quando eu cheguei lá, era outro Roberto Freire, porque o meu Roberto Freire era um psiquiatra, sem tesão na solução. Sim. E aí, quando eu olhei pro Roberto Freire, eu falei assim, eu acho que... Botaram o cara do PC do B. Era outro Roberto Freire, mas aí eu fiquei calado, falei assim, pô, agora... Mas aí eu dei sorte que o Roberto é uma figura muito querida. Aí eu comecei realmente o Roberto Freire. E aí eu ficava viajando de jatinho. Ele, com o pessoal todo do Partido Comunista. Eu me lembro de um cara, João Amazonas. Não era o João Amazonas, era um outro, que não tinha a mão, que disse que perdeu a mão. O punho na Batalha de Monte Castelo. Eu falei, meu tio perdeu o fígado, perdeu o intestino. Aí ficamos amigos, assim. E eu fiquei muito amigo do Roberto Freire. Né? Aí ia para de debates presidenciais, o Brizola morrendo de ciúmes, ficava olhando para mim, quando era assunto drogas, não sei o que, o Roberto Freire, vem cá. Ele queria liberar as drogas, não sei o que. E aí ficamos muito amigos. E aí realmente eu mirei no que vi, acertei no que não vi, mas fiquei muito feliz de ter conhecido o Roberto e ter votado, e ter lutado, viajado com ele por todo o país. E estava caindo o comunismo, né? Sim. E eu achei eles todos muito civilizados para comunista. Falei, pô, esse comunista é gente fina, não come criancinha, que legal, gosta de rock, né? Adora liberação de drogas. Eu estava me sentindo ótimo ali naquele meio. Aí, quando veio o segundo turno, tudo menos o Collor naquele momento. Eu achava o PT careta, eu achava o PT ressentido, não sei o quê, mas eu falei, mas eu acho que está na hora. Está no momento histórico do PT ir para o poder. Ele tem que mostrar ao que veio e, independente do resultado, tem que apoiar o PT. Aí cometi um crime eleitoral, né? Fui pro Faustão, quase que a TV Globo saiu do ar, né? No meio do domingo, parecia um tarado, né? Abri cheio de bota do PT, olhei lá. E você vê, eu fiz aquilo, não tinha nenhuma ligação emocional, mas eu queria realmente que o PT ganhasse. Fiquei 11 anos sem pisar na Globo, fiquei indexado. Meu pai era amigo do Roberto Marinho, o Roberto Marinho telefonou para meu pai com aquela fleuma de Roberto Marinho, falou, João Luiz, aconteceu isso, quase que seu filho me tirou a emissora do ar. Se não fosse eu telefonar para o Sarney, pelo amor de Deus, para o TSS não saia do ar, você está entendendo? Então, não é nada pessoal, mas o seu filho não vai entrar na minha emissora, nem do lado do Paul McCartney. Passei 11 anos. Depois voltei ao Faustão novamente. Na Vida é Doce. Também foi sensacional, porque o Faustão abraçou a causa. E eu tinha blefado que tinha vendido 50 mil cópias. Eu não tinha vendido nem 1.500 cópias. Isso em novembro de 99. Eu falei, Faustão, eu telefonei, falei, você precisa de me readmitir aí. Aí ele falou, então vamos para março. Então eu fiquei até março preparando a editora. Recolhemos as 50 mil cópias que eu falei com a Megalomania. Eu falei, fabrica mais 50, vamos vender 100 mil cópias, hein? E aí o que aconteceu? No domingo eles conseguiram a logística, botaram até no Acre, Rondônia, Roraima, todos os lugares do Brasil. E o Faustão deu recorde histórico de Ibope na minha volta para a Globo, retumbante. E durante todo o programa o Faustão falou, olha, a Vida é Doce já vendeu 50 mil cópias, um disco nas bancas de jornal, e passou o domingo inteiro azucrinando com aquela coisa. Eu cheguei, ainda toquei, por sinal, pifou, era ao vivo, pifou, todo o equipamento pifou, tive que cantar a capela sentado, me chama. Mas o que deu certíssimo, no dia seguinte, segunda-feira, vendemos 97 mil cópias. Que show. E aí voltei à Globo. Mas aquela coisa, aí houve um vínculo enorme, porque eu inclusive encontrei com uma candidata a governadora do Pará, eu fui fazer tempos depois, ela falou assim, olha, o PT tem uma dívida impagável com você, porque nenhuma pessoa se expôs a sua carreira mais do que você se expôs naquele dia
do Lula com Collor. Eu falei, poxa, muito obrigado, foi a primeira e única pessoa do PT a se lembrar disso. Isso, mas o que eu ia te perguntar, e cara, tu viveu tudo isso daí, né? Tu pegou a parte da redemocratização do Brasil, né? Tu sentiu na pele a hipocrisia de algumas autoridades desonestas. A gente viveu no Brasil a realidade que aconteceu, os arroubos que aconteceu na gestão do PT, né? Aí veio, né? Eu te pergunto porque eu conheci pessoalmente aqui no Rio Grande do Sul, em meados dos anos 2000, o Olavo de Carvalho. Veio o Olavo de Carvalho e tinha muita coisa realmente que o Olavo dizia num determinado momento que fazia todo sentido, né? Que fazia todo sentido, que realmente eu vi um vídeo teu com ele uma vez, falando inclusive da questão das urnas, do Toffoli, aquela coisa toda, e fazia todo sentido. E o fazer sentido, no momento que a gente se encontra às vezes de indignação, isso alimenta e aflora muito mais, né? Em que momento que te caiu a ficha que a gente estava entrando noutra roubada? Bem antes. Eu já sabia que a gente ia entrar numa roubada, mas eu pensei assim, da mesma maneira que eu raciocinei que o PT não era o meu eleito do coração, né, mas que eu tinha que dar uma experiência histórica, eu achei assim, bom, a gente está numa situação terrível, porque a gente se confrontou com decepções que o PT deu. Por exemplo, o PT se mostrou altamente autoritário, o PT está com sangue nas mãos porque patrocinou ditaduras genocidas e criminosas, como genocidas criminosas, etc. e tal, como a Venezuela, Angola, Guiné Equatorial, Cuba, Irã, Iraque, Líbia, tudo isso, tudo financiado pelo PT. Bilhões, né? Então o PT... E não se arrepender até hoje, eles acham que... Não fazem minha culpa, não fazem minha culpa. Não fazem mesmo, entendeu? Então aí o que eu achei, isso aconteceu, assim, bom, eu acho que a direita saiu do poder depois do golpe de 64, terminaram ali foi a direita, virou a vilã da coisa. Eu pensei assim, olha, eu sabia que tinha muita gente ali, que eu ainda gravei um vídeo dizendo, olha, tem pessoas que vão votar no Bolsonaro que eu evitaria de passar no mesmo lado da rua, eu iria para o outro lado. Pessoas execráveis. Tem pessoas que estão a favor da intervenção militar, mas ao mesmo tempo tinha uma nova geração aí de pensadores, de caras liberais, e uma nova geração de militares, que todo mundo estava dizendo assim, não, o Bolsonaro é louco, é incompetente, mas vai ser absolutamente cerceado por essa comarca aí de generais que são intelectuais, pessoas mais sérias, fora o pessoal dos economistas, os intelectuais liberais que estão ali tomando conta, vão fechar com o cara. Ele vai ser apenas um avatar e o resto que vai fazer o que tem que ser feito. Eu pensei assim, bom, com o desgaste todo da esquerda mundial, né, diga-se de passagem, falei assim, pô, cara, eu quando chegou numa hora, eu fiquei eu tentei votar numa outra pessoa, mas o que aconteceu foi uma derrocada dos candidatos, dos debates. Pô, o Álvaro Dias foi muito mal nos debates. Foi. Todos tinham uma campanha aquela ortodoxa, aquela cara, todo mundo sorrindo, com uma coisa careta. O Alckmin também foi muito mal. O Meirelles foi mal, era uma pessoa também, duas pessoas que eu tentaria votar. O próprio Ciro, todos foram mal, né? Não havia, até uma semana antes do primeiro turno, já era uma eleição plebiscitária. Ou era PT, ou era o Bolsonaro. E eu pensei assim, pior de tudo, moralmente, para a história do povo brasileiro, será, depois do impeachment da Dilma, voltar a eleger o PT. Moralmente, é inconcebível. É inconcebível isso, né? Inconcebível. Então eu falei, bom, seja para que for, historicamente, a direita tem que mostrar o que veio para ver qual é o nível de evolução ou não que a direita teve nesse período de abstinência no poder, né? E de repente aprendeu, de repente vai fazer diferente, a segunda chance, enfim. Sim, nós já sabíamos de antemão que havia quem inventou o Bolsonaro foi o Olavo de Carvalho, né? Sim.
do Terça Livre, eles inventaram um mito, inventaram o conservador, inventaram o religioso, inventaram toda a carapaça, por isso que ele é o cara que é, na verdade, o grande mentor do governo. E o grande desastre do governo também é ser guiado pelo Olavo, porque o vírus chinês, a renitência à vacinação, tudo vem do Olavo. As brigas diplomáticas com a China e com todos os países que tornou o Brasil absolutamente pária internacional, vem do Olavo. Tanto é que os autores, os agentes disso, foram os Olavetes, que é o Felipe Martins, o Ernesto Araújo, o Weintraub e vários outros que estão ali. E fora os próprios filhos do Bolsonaro, que são Olavetes mesmo. Total. O Eduardo. Então, é isso que nós já sabíamos. Quer dizer, eu não sabia a extensão. Depois da primeira semana de governo, eu percebi, pela empáfia do Olavo, e ele desafiando... O que eles queriam? Exatamente o que nós tínhamos medo. Afastar o núcleo de generais, que geralmente o Santos Cruz, e tinha uns outros generais que estavam ali bem intencionados, realmente, foram todos alijados, né? Pelo quê? Porque começou o linchamento com o Felipe Moura Brasil, se lembra? Com a Joyce Hasselman. Todos foram linchados, eu também fui. Todo mundo foi linchado brutalmente, quem ia contra a palavra final do governo e do Olavo. E então isso aconteceu muito cedo. Eu comecei a dizer, não é nada disso. Eu comecei a gravar vídeos ainda assim, tipo, poxa, presidente, não é bem assim. Se eu fosse o senhor, deixa os seus filhos em casa. Olha, não houve o Olavo direito. Olavo, cuidado com o Olavo. Até abril, maio, que ali eu rompi totalmente, maio de 2019, comecei a pedir o impeachment, porque ali ficava flagrante que, além deles serem péssimos como governo, eles tinham um projeto efetivo de golpe e de se transformar aquilo... Tem a tua entrevista icônica com a Leda Nagli. Não tem pior cagada atual, não é o STF, não é o Gilmar Mendes, não é o PT, é o Bolsonaro. Entendam bem. É o Bolsonaro, o pior mal atual, o que tem que ser extirpado como uma hemorragia, é o Bolsonaro. O resto é de segundo plano agora. Coisas graves, sim, mas o mais grave, o que tem que ser estancado agora é tirar o Bolsonaro do poder. Esse é a pior situação que nós podemos ter. Você tem ideia disso, você está lúcido, né? E eu crente que a Leda Nagli, que é uma pessoa que tem um histórico, ela liga Lé com Cré, ela é prima do Gabeira, mas eu não sei qual foi o bichinho que picou a Leda, que ela ficou completamente... É o mesmo que pegou o Alexandre Garcia. Bom, mas espera aí, há uma diferença da Leda para o Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia sempre foi governista, sempre foi pró-militarista. Ele era hold do Figueiredo. Ele era puxa-saco dos militares. A Leda não. A Leda sempre foi oposição, foi uma mulher de esquerda, foi uma mulher batalhadora. Então a diferença é muito grande, né? Porque o Alexandre era de se esperar tomar aquela medida. Não, mas o Alexandre está demais. O Alexandre está demais, cara. Hein? O Alexandre está demais, que a gente acredita que o cara... Mas ele sempre foi. Mas assim, é que se a gente pegasse, ele sempre defendia na medida do possível. Hoje em dia ele tem subsídios para poder escancarar, né? E sim. Outra coisa, essas pessoas sabem agora, porque eu falava isso em 2019, falei assim, até junho de 2019 eu achava, o Guzzo havia volta, né? Porque o óbvio era uma coisa escancarada, você não pode ir contra fatos, porque as pessoas falam, mas isso é fofoca, fake news. Eu falei assim, não, basta você pegar um depoimento oficial do Bolsonaro para você botar ele na cadeia. Sim, mas ele promove isso a cada vez que ele abre a boca. Não tem fofoca, é direto para o consumidor. Você vê direto, não, ele não tem. O que eu acho é o seguinte, essa chance histórica, eu acho que houve outra cagada, assim, a esquerda se desgastou nos últimos 30 anos, e em 6 meses a direita internacional, ela se lambuzou totalmente. O próprio Trump foi um vexame, a Polônia. Não.
Não, uma coisa horrorosa. E o que você vê para 2022, Lobão? O que a gente tem hoje? Olha, eu não sei. Eu só espero uma coisa, que o brasileiro consiga... Assim, eu acho que nós estamos num vórtice histórico. Nós temos... Ou o Brasil sai desse loop, porque, veja bem, criou-se um loop desde da ditadura militar. Nós estamos com essa briga desses mesmos núcleos de poder, né? Militares, a direita mais ranheta e mais retrógrada, por um lado, e a esquerda mais ranheta e mais retrógrada também. Os dois brigando pelo poder e os dois aprontando cagadas mil para o Brasil desde então. E aí houve essa alternância, principalmente com a subida do PT no poder, ficou evidente isso, e se recrudesceu, porque o próprio PT foi atrás de revanches e agiu de uma maneira muito... A coisa da Comissão da Verdade foi uma cagada, né? Aí acendeu o quê? Acendeu toda a direita, a intervenção militar, e aí nós estamos nesse troca-troca mórbido entre... Aí agora entra a direita, agora entra a esquerda, esse tipo de direita, esse tipo de esquerda. Então, nós, como brasileiros, é uma questão moral, e uma questão não só moral, é uma questão de vida ou morte como povo. Se a gente se embarcar nessas eleições de 2022 com essas duas alternativas, estamos ferrados. Acabou o Brasil. Né? Então a gente precisa... Eu não estou falando nem torcer para esse lado ou não se eleger, não. Eu estou falando assim, não pode, moralmente, haver essa possibilidade de ser o Lula ou o Bolsonaro. Isso é obsceno, isso é pornográfico, isso é inconcebível, mediante todos os prejuízos que ambos os lados causaram à nação e ao povo brasileiro. E nós que estamos aqui temos obrigação... Aí pode acontecer a mesma coisa. Aí você chega, porra, mas e aí entra o outro, entra o Ciro, entra qualquer outro. Aí apronta uma cagada e vai dizer, você botou o cara lá. Pô, a gente tem que trocar e a gente tem que... A gente tentou, né? A gente tentou. Botar o Haddad, foi o pior, o prefeito de São Paulo tem aqui a cidade, acabou a cidade. Né? Acabou a cidade. Aí ficam falando genocídio. Imagina só o PT... Quando estava no poder, os hospitais faliram todos. Tinha gente morrendo nos corredores, tudo com fotos e filmes de todos os lugares do Brasil, pessoas morrendo na fila dos hospitais, desviaram dinheiro milionário do Ministério da Saúde para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. Foi uma coisa assassina, cruel. Então, como que as pessoas acham que, mas o PT, a gente era feliz? As pessoas não se lembram como é que foi o PT. A Dilma levou o Brasil à maior recessão econômica do Brasil, na história do brasileiro. Porra! Na verdade, preparou todo o cenário, né, cara? É uma coisa de construção. O útero do bolsonarismo é o próprio PT. Por isso que são parecidos, né? Você vê os militantes. Eu vejo que você há de convir que esses dois lados devem me odiar, né? Então, quando vem me assediar... Eu tenho um amigo que chama os bolsonaristas de neopetistas. Mas eles são iguais, eles têm os mesmos preconceitos. Por exemplo, todos me chamam de drogado. Olha só que engraçado, porque o cara da esquerda podia arranjar outra coisa, né? Porque, afinal de contas... Não, é contraditório. Drogado, roqueiro, fracassado. É o mesmo palavreado da direita, é o mesmo palavreado da esquerda, o mesmo ódio e a mesma falta de clareza, de honestidade mínima, de enxergar... O único adjetivo que eles trocam é em relação à Globo. Um chama a Globo de Globo golpista e outro chama a Globo de Globo lixo. Ambos odeiam a Globo, né? Então ambos odeiam o rock também, né? Então são todos muito próximos, são todos muito... E outra coisa, não adianta a pessoa ter um QI alto, não sei o que eu penso muita gente inteligente, tanto de um lado quanto de outro, mas parece que são picados por um bicho e a pessoa só consegue enxergar os defeitos no outro lado. Mas você não acha que isso aí se deve um pouco também à desonestidade intelectual, não, Lobão? O cara sabe o que ele está fazendo e faz de propósito?
eu não sei se é paixão, um nível de paixão. Olha, eu tenho muitos amigos, tenho familiares, é difícil a gente falar que as pessoas ficam cheias de milímetros, mas as pessoas falam, cara, mas isso é um absurdo. É um absurdo. E Moro? O que tu acha do Moro, cara? O que tu achou lá no final das contas da Lava Jato? Eu já conheci ele, eu já encontrei com ele pessoalmente. Eu acho ele claudicante. Eu acho que ele não tem o menor preparo. Ele foi um juiz, né? Um bom juiz, que seja lá. Eu acho que eu não entro em mérito se ele errou ou não. Não sei. Não é esse o mérito, viu? Mas eu acho que, pelo que eu observei, a mímica corporal, a fala, a voz, a inflexão, o conhecimento que ele exalou ou não, eu jamais votaria no Moro. Eu acho que é uma aventura. E tem essa coisa ainda que assim, ainda vem um outro salvador da pátria, vem outro. Qual é a experiência de administração? Quais são os links políticos que esse cara tem? Como é que ele vai montar? Não tem, cara, sabe? Não tem. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. Tu citou o nome aí dos candidatos passados, mas eu acho, mas também, como tu disse, não estava no pique da campanha, não apresentou, não cresceu. O Álvaro Dias, na minha opinião, teria sido um bom presidente para o Brasil. Mas o Álvaro, eu também gosto muito do Álvaro. Ele é um cara honesto, um cara... Agora, eu acho que ele embarcou muito de vender uma embalagem, aí botou botox, aí todo mundo achava que ele parecia o Coringa. Sim, não perdoa. Muito careta, aí reivindicou muito o Moro também, que foi uma coisa que me soou muito mal, né? Então temos aí, mas agora é um quadro bacana. Hoje em dia, a gente tem que ver o seguinte, eu estou preparado para isso. Vai ser dada a largada, né? O que começar a despontar, que possa desbancar realmente um desses dois, o Lula ou o Bolsonaro, vai todo mundo investir. Eu acho que não só eu, todo mundo. É a terceira via, todo mundo está esperando. Seja o Ciro, seja o Huck, seja o Cabo Daciolo, qualquer um que subir, vai ter que ser ele. Não é porque seja bom, mas é que não pode haver. Não pode. Nós temos que interromper este looping mórbido entre PT e Bolsonaro. Porque antes era PT e PSDB, aí o Bolsonaro veio assumir esse protagonismo. Lobão, uma coisa que eu queria te perguntar, cara, enfim, tu sempre foi um cara que tu sempre trabalhou muito bem com a câmera, né? Tu teve experiências legais na TV. O que aconteceu? Eu me lembro que tu ficou indignado na época com o CQC, cara. Cara, aquilo ali foi pau mandado, porque, na verdade... na Liga, né? Tu tava na Liga, tava na Liga, sabe o que aconteceu? A Bandeirantes contratou, via Zé Dirceu, uns garotos da esquerda argentina, kirchneristas, que era quatro cabeças, que tomaram conta da Band, né? E quando eu fui fazer a Liga... eu depois escrevi um livro, e esse livro é que suscitou toda essa perseguição. Eu quando fui fazer um dos programas, eu fui para o garimpo, um garimpo que, segundo o Lula, tinha legalizado o garimpo, e o garimpo era do bem, e no Dia do Trabalho, era uma coisa pró-Lula, né? Uma coisa para fazer, para depois, olha como o Lula é legal. E eu não sabia de nada disso no momento que eu fui fazer, foi uma aventura sensacional no coração da Amazônia, eu fui de barca lá, daquelas parecidas. Aí quando eu chego lá, aí eu vejo que é tudo diferente, parecia que estava no planeta Marte, eles estão predando tudo, as terras todas devastadas, milhares e milhares de quilômetros que você via perder de vista. Mais do mesmo. Não, e mercúrio, muito mercúrio. Das águas todas prateadas. Então, aí eu falava, vamos filmar. Aí os caras dos argentinos, não pode filmar, não pode. Aí tinha um monte de queimada, as terras labaredas, não pode filmar. Então, só filmamos. A gente ia lá para a igrejinha do Evangelho. Foi lá para fazer o comercial. Não tem prostituição. Aí mostrava que não tinha gente bebendo, só tinha cervejinha, não tinha cachaça. A gente fez som, tocamos de sertanejo. Aí também, assim, tudo chique, tudo fofo,
sabe, não tinha prostituição, todo mundo ia para a igreja no domingo, e era uma coisa encomendada, sabe? E aí eu fiquei pau da vida, fiz tudo que eu tinha, porque eu sou profissional. Até porque não era a proposta da Liga, né? A Liga era um programa de... Verdade, apontar as coisas. Então eu fiquei achando aquilo um absurdo. E o que aconteceu? Quando eu fui escrever o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, eu abri eu escrevi tudo isso, né? Em nome aos burros, e aí os caras queriam literalmente acabar comigo. Então era engraçado, porque assim foi 2014, lá pelo meados de abril, março, abril, maio, junho, durante uns 5 meses, toda a programação da Band falava mal de mim. Tinha programas até de culinária, tinha fulana, põe um pouquinho de açúcar, aí põe a rapadura, aí aparece, Lobão, filho da puta, aí continuava a aparecer. Programa de qualquer programa de esportes, com todos os programas, o Pânico, eles botavam volantes na rua. Eu fiquei enlouquecido na época, né, para me seguir. Eu quase mordi o microfone uma vez. Eu tava, de repente, eu saía do restaurante, tinha o Pânico, tinha o CQC, aprontando o tempo todo em cima de mim, né? E aí começaram a dizer, Lobão, o cantor de uma música só. Porra, aí eu falei, cara, esse cara que eu conheço, esse cara era disc-jockey da Jovem Pan, ele recebeu uns 30 sucessos que eu tive nacional, o cara falando Lobão, né, cara. E pessoas, meus amigos, a gente de anos, o CQC, o Tais era meu amigo. Pô, aprontaram uma coisa sórdida, né? Então foi isso. Agora, eu me lembro que você ficou pistola na época. Me lembro. Agora, o que aconteceu é que aquela coisa, né? Eu tô aqui. O resto já virou, todos foram pro vinagre. O próprio Pânico, que era. Agora virou um programa de rádio, não voltou lá. Né? O CQC acabou, todos se fuderam, né? Como se diz aqui no Sul, um ditado que eu acho muito legal. Não sei se. Eu não me lembro se a gente fala isso no Rio. Que os cães lá têm a carruagem continua andando, né? A caravana passa, verdade. Então foi isso. O karma veio. Sabe? Todos acabaram em maus lençóis. Eu não desejo nada mal, imagina. Não, mas é consequência, cara. É causa e consequência, velho. Mas é um karma muito grande, porque a própria Quatro Cabeças, os caras acabou, a parada acabou tudo ali, né? Acabou a Liga, acabou as Quatro Cabeças, os apresentadores envolvidos não tiveram um sucesso retumbante nas suas vidas, fizeram uma coisa muito feia, muito errada, não foi por causa disso, também foram por outras portas e por outras travessas, mas a lei do retorno existe, cara, sabe? Foi uma coisa muito horrorosa, muito maligna. Não, eu tô te perguntando sobre a TV, porque tem um cara que tu relaciona bem, entendeu, com a televisão. Sabe como é que é? Leite de pedra, é isso aí, viu? Você não acha, não? Leite de pedra é uma expressão certa para uma situação como esta. Ou leite de pedra ou inadimplência geral mesmo. Porque qual é a função que a gente está aqui? Dando volta, olhando para essas pedras, sem leite, é claro. E num sábado, por favor. Sábado à noite, sem cinema. Ridículo. Isso é Nariz Escaldante, pô, eu detestei. Não, mas ali é um musical, ali é um musical. Não, eu fiz um papel. Eu e Neville de Almeida aparecíamos toda vez. Eu era o Médio Moura, tinha o Máximo Silvestre, o Guará era o mínimo. Não, o filme é muito louco, né? O Nariz Escaldante é um filme muito louco. Né? E eu chegava assim, já no filme, não tinha assim, era sensacional. A gente não tinha mais, cheirando muita cocaína, tinha que estar bicudo feito Pato Dono. Aí a gente chegou uma vez assim num estúdio de retroprojeção. O Chico de Paula, o querido, esse não tinha nada. Ele falou, puxa, eu tô aqui sem dinheiro. Eles arranjaram todo o retroprojetor para Fuga da Regina Casé, com o Luiz Fernando Guimarães e mais o Diogo Vilela, se não me engano. E o Sandrão, sabe o Sandrão? Aquele personagem que parecia o Brucutu, o Magrão. Ele era um motorista de táxi. E eu doidaço, eu sempre dando palpite. Eu falei assim, pô, eu não tenho mais dinheiro para poder alugar o estúdio. E eles botaram a retroprojeção como se fosse de marcha ré. Eu falei, perfeito, nada mais sensato do que você entrar no túnel Rebouças a 120 por hora de marcha ré. Pode deixar bacana, logo mais a gente chega lá.
Que tal? Ele falou, será mesmo? Porra, bota o Sandrão dirigindo de baixa ré e acelerando. E a cena toda se passou assim, né? Então, assim, eu interferi muito na hora do filme, porque o filme era... Não, foi legal. E era outra época, né, cara, de produção brasileira. A gente não tem... Tu acha que hoje daria para se fazer isso? Não, né? Olha, eu não sei, porque sabe o que é? O Chico, naquele momento, a gente era muito amigo e parecia que o Ariano Scrabble, basicamente, antes de qualquer coisa, ele sofreu um boicote, ele conseguiu nem entrar não sei se foi Ancine, não sei, Embrafilme, né? Cortou, não quero fazer nada, porque era um filme de rock e apesar do filme ter sido muito truncado, porque era para ser um sequestro num Boeing, aí não tinha Boeing, aí foi no navio, as coisas iam todas assim, entendeu? Mas como era uma elegia de uma geração, porque o Chico, ele investiu assim, uma geração não só de música, como a Regina Casé, o Asdrubal, o Evandro, o Circo Voador, todo aquele entorno daquela geração inteira que estava surgindo, né? O Capital Inicial, o Legião Urbana, Titãs também apareceu no filme, todo mundo junto, assim como se fosse um grito de uma geração. E aquilo ali, cara, foi totalmente, descaradamente boicotado. Foi boicotado. E é um filme altamente... hoje em dia é um filme chamado... Hoje é um cult movie. Cult movie, totalmente. Hoje é um cult movie. Tem muita coisa na época que saiu. Tu teve, se eu não me engano, Rádio Pirata, teve o... Teve muito filme dessa pegada na época. Luiz, teve o seguinte, o Areias, ele era a antítese daqueles filmes que eram feitos para tornar a nossa geração uma coisinha que era A Garota Dourada, Menino do Rio, Bete Balanço, que eram os filmes comerciais que estavam indo na carona do sucesso. Os Areias não, o Areias era o Areias foi transgressor. E era realmente transgressor. O Areia foi transgressor. Tudo. A linguagem, o figurino, a maquiagem, o tipo de montagem, foi do caramba. Não te pergunto porque, poxa, eu acho que daria muita coisa, Lobão. Entendeu? Eu sei que tu é um cara que tu não tem essa questão... Eu não acho que a palavra desafio se encaixe para você, né? Mas eu não sei se tu tem algum projeto, de repente, para fazer algo... no sentido de filme, de vídeo, de documentário. Olha, tem uma coisa engraçada, viu, Luiz? É óbvio que a primeira coisa que aconteceu é haver um assédio muito grande de comprar os direitos dos 50 anos a mil. Eu acho que eu te falo. Rodrigo. Bom, eu vendi isso em 2010, ele ficou até 2016 tentando fazer e não conseguiu, porque ninguém queria fazer, é verdade. 2 ou 3 pessoas quiseram, mas ele não conseguiu juntar uma equipe que realmente quisesse fazer. E eu achei... primeiro eu fiquei animado, depois eu pensei, eu ia ficar deprimido se eu fosse assistir um filme da minha vida, por melhor que fosse, sabe? Eu acho que é melhor correr mesmo, porque aí eu não estou aqui para ver. Não, cara, eu acho que não, velho. Eu acho assim, ó, nunca é tarde, entendeu? A bola tá quicando. Eu acho que é hora, Lobão, porque infelizmente as pessoas não têm acesso. Não tem. Por mais que a gente tenha hoje o registro da internet, muita coisa, o nosso país ainda continua sem memória. Fica uma memória muito seletiva. Eu acho assim, eu estava afim, é claro que um filme, o que eu tinha maior interesse de fazer o filme dos 50 anos, é que eu acho que ele poderia ser uma captura da memória musical, porque eu participei de tantos movimentos. Pelo menos nesse sentido, entendeu? Pelo menos você vai ter assim, todo o início, não só dos anos 80, toda a minha formação como eu estou fazendo agora. Agora, essa canção de quarentena, ela tem tudo a ver com a minha vida, porque é a época toda que eu ouvi, eu me formei musicalmente, são todas essas músicas. Fecho os olhos de saudade
Então, eu fico imaginando de como o filme ia ser um tremendo musical, né? De samba, de frevo, de marcha-rancho, marchinha de carnaval. Foi a primeira formação musical de bateria, foi o marchinha de carnaval. Então tinha choro, toco choro, adoro tocar choro. Não deixa isso de lado não, Lobão, faz acontecer. Mas eu não tenho, não é o meu métier, entendeu, Luiz? Então eu tenho, meus primeiros estímulos é assim, vou fazer um disco, porque tá tudo na minha mão aqui, né? Sim, essa é a tua ferramenta, é teu ambiente. Então, como eu não sou do meio e não tenho muito acesso, então também eu não entro numa, porque eu estou continuando a fazer minhas coisas. Na verdade, eu continuo a mil, né? Eu sou apenas um diretor de cinema latino-americano, então... Você é diretor de cinema. Pois é, mas aí tem que ser assim, aí você, cinema... Eu já fui concunhado do Neville de Almeida, né? Então aprendi muito na época áurea do Neville, que estava fazendo o maior sucesso todo, Dama do Lotação. Matou a Família para o cinema. Matou a Família, eu fiz a trilha. Então, Rio Babilônia, o Mangue Bang, naquela época eu não peguei. Mas então, assim, eu peguei a época que eu ia para casa do Neville, estava lá o Jabor, Neville, Julinho Bressani, Glauber Rocha, a nata do cinema novo ali. Vamos acelerar, que eles conseguiram um filão mercadológico, etc. E tal. Então eu peguei toda aquela coisa da Embrafilme, mas é que eu não sou do meio, né? Eu não sou do meio, eu não tenho o menor traquejo em relação a isso. Eu sei que eu tenho uma... Eu sei que, inclusive, já escrevi o livro já com ritmo cinematográfico. Eu falei, eu não vou deixar... Já fez o roteiro. Um minuto, né? Então ele já tem um time muito já propenso a isso. Eu pensei desde o início. Eu acho que poderia ser um tremendo filme se fosse bem realizado. Eu acho que é uma história incrível para se filmar. Se fosse ficção. Se fosse, porque você tem a linha de fazer ou documental ou ficção, né? Não, assim, ou a mescla dos dois. Eu acho assim, vai ser difícil você transformar a ficção, suplantar a realidade, entendeu? Porque eu acho que ele já é um romance em si. Eu acho que ele deveria ser alinhavado, escandido, porque ele é muito grande, né? O livro tem 500 páginas. Ele teria que ser, compilado, mas eu não acredito que ele deveria ser uma ficção, não. Ele deveria ser um filme baseado na vida mesmo, porque... Quando eu digo ficção, eu digo no sentido de dramatização. Dramatizado eu também acho. Eu acho que eu acho que ele seria muito mais interessante, eu acho isso. Na verdade, é isso que eu queria dizer. Ele, dramatizado, muito bem dramatizado, eu acho que ele seria muito mais expressivo, como a arte, né? Do que um documentário, sabe, nu e cru. Porque eu acho que a arte dramatiza, a arte, ela evidencia, ela dá muito mais calor, ela dá muito mais onda na parada, né? Então, verdade. E qual ator hoje tu chamaria para fazer o teu personagem no filme? Eu não sei, porque eu sou muitos, né? Inclusive, eu sou muitos tanto agora quanto sempre. Agora, você vê, como o Proust falava, imagina se eu me encontrasse aquele eu que já não sou mais, né? Aquela coisa, você pode imaginar, eu há 4 anos atrás era uma outra pessoa. Eu poderia sair no tapa com um cara que fui eu com 18 anos de idade. E fora fisicamente, eu mudo muito, a cada 2 anos eu estou muito diferente. A gente corre na BR-3 e a gente morre na BR-3. Há um foguete rasgando o céu, cruzando o espaço, em Jesus Cristo feito em
Então, eu acho que se fosse para fazer como é que se diz, uma dramatização, haveria de ter pelo menos uma meia dúzia de lobões ali para poder me representar em várias épocas da minha vida, né? Não deixa de ser uma proposta bem legal, cara. Eu acho que funciona. As minhas histórias quando criança, cara, são engraçadíssimas, né? Eu acho, e eu ainda fiz a questão de carregar a narração do livro. 65% ele se passa em meu pleno anonimato, porque são as histórias mais interessantes, né? Por incrível que pareça, mas são. É legal, por exemplo, a gênese do rock no Brasil. Eu me lembro em 71, por exemplo, né, uma história. Nós tínhamos um sítio em Petrópolis, meu avô era holandês, ele fez um boliche. Tinha um boliche lá, parecia uma catedral. Então, aí eu comprei o disco do Led Zeppelin de férias. Eu falei, Led Zeppelin 4, ABBA. Aí subi com meus avós. Meu avô tinha um Plymouth 63, rabo de peixe, cor de tijolo. Aí chegamos lá, eu falei, a minha avó falou assim, pode fazer barulho, meu neto. Eu abria todas as portas do boliche, a janela, e deixava parecer uma caixa de som aquilo, né? Aí eu entrava no vale, fica aquele som absurdamente alto. Eu falei, tudo bem, eu sou surda desse ouvido. Durmo com um ouvido aqui colado, não ouço nada. Então eu fazia uma atrocidade, minha avó deixava fazer. Mas naquele dia, quando eu comecei a ouvir o Led Zeppelin, tinha uma música, When the Levee Breaks, tinha um eco. Eu falei assim, esse eco não tem aqui no boliche, eu preciso de um outro eco. Era um reverb. Aí eu olhei para a piscina e falei, dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz não é feliz. Não é feliz. Vou esvaziar a piscina e vou botar a bateria lá dentro, claro. E aí meus avós foram para Petrópolis. Eu falei, vai ser agora. Eu botei a música tocando no boliche e botei a bateria tocando lá. Comecei a tocar a bateria com a piscina vazia, esvaziei a piscina. Meu avô só faltou ter um filho, né, quando chegou. E minha avó sempre... Poxa, tira proveito dessas coisas. E aí eu tirei proveito mesmo. Aprendi muito. Maravilhosa, cara. Coisa legal. Então, assim, tem coisas, cara, que tem histórias muito interessantes. Meu tio, minha primeira bicha de Ipanema, ele era a primeira madrinha de Ipanema, e ele vinha de sunga, era o tio Cocó, fazia, eu querendo muito do machão, assim, jogando futebol, aparecia meu tio, parecia o Ney Mato Grosso, mais fininho ainda, de sunguinha, churupito, porra, cara, eu levava porrada, eu levava cascudo. Tio Cocó chegando no pedaço, ele era amigo do Tom Jobim, do Vinícius, ele ia para aquela churrascaria que tinha ali, na Visconde Pirajá, como é que rodar? Super manjada, ali tinha o Jambert, tinha as coisas ali típicas dos anos 70, Hip Center. Então, nós vivíamos naquela Ipanema, início dos anos 70, que tinham coisas incríveis acontecendo, o Pier, né? Histórias da própria... o Zeppelin, o Messier Pujol, o Drive-In, a Feira da Providência, tudo aquilo é o cenário da minha vida, né? Um Rio que não existe mais, né, cara? Na verdade é um Rio que não existe. É um Rio que não existe mais. Eu ainda me lembro até os anos 80 a gente ainda tinha muita coisa disso. Eu cheguei a ver produção de cinema ali em Copacabana, Ipanema, filmes do Carlo Mossi sendo rodados, entendeu? Pude ter o prazer de ver isso. Hoje você não vê mais nada. Você anda na zona sul do Rio de Janeiro, estou sempre lá, porque minha mãe ainda mora em Copacabana, né? Fui criado em Copa. Tu anda, cara, tu não tem mais. Alguma coisa se perdeu e a gente não sente que vai recuperar, entendeu? Olha, eu me lembro, cara, que eu morava na Barão de Jaguaribe, ali entre a Líbano de Mendonça e Garcia Dávila,
A gente jogava bola assim, aí quando via carro, parou, aí passava o carro. Sim, era outra coisa. Isso no final dos anos 60. Mas aí no início dos anos 70 tinha um tal de Sérgio Dourado, que era uma construtora. Uma construtora. E aí, cara, aquilo em 2 anos mudou tudo, Mudou. Aí depois veio a Bauhaus. Quando a Bauhaus chegou também, lotou mais ainda. E vai por aí, vai. Não acontece, né? Por isso que eu estou aqui em São Paulo. Boa. Tu tá gostando? Tu gosta, né, de São Paulo? Eu amo São Paulo. Eu tenho paixão pela cidade, sempre tive. E agora estou na minha 3ª casa agora, estou na Chácara Monte Alegre, aqui em São Paulo. Um clima de sítio, frio, tem papagaio, tem bem-te-vi, arara, gavião, macaquinho. Tu ia amar Gramado. Aqui em Gramado, aqui na minha casa, eu acordo com um porco-espinho na janela. Se eu não fechar a janela, o porco-espinho entra. Não, tem também aqui um gambazinho que é o Joaquim. Aqui tem gambá no assoalho da casa, eles ficam no assoalho agora no inverno. E adorar Gramado. Pô, meu querido, cara, eu não tenho como te agradecer a oportunidade de ter esse papo contigo. Foi maravilhoso o papo, Luiz. Tu fez eu reviver muita coisa, tu sabe? Tu me deixou nostálgico. Eu já vou sair, eu já vou terminar aqui essa gravação e vou partir para minha coleção de CD aqui e ouvir muita música tua, muita música do Legião, muita música dessa galera aí na época que a gente... É o que tem até hoje, né, cara? Ficou. Na verdade, o que vocês fizeram... Eu, graças a Deus, eu acho que o meu melhor é agora, né? Eu acho que os anos 80 foi um incipiente, eu estava ensaiando, eu não sabia o que eu queria. Eu tive essa sorte, talvez da minha geração, eu seja a pessoa que mais mudou e mais continuou inquieta na sua procura, e eu consegui uma façanha, justamente ter o meu trabalho mais marcante, o mais preponderante, já está muito fora dos anos 80, graças a Deus. Tu gravou agora, e eu tô louco para ouvir, tá? Bloco na Rua. Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que dei bobeira e vi Durango Kid quase me pegou. Eu quero é voltar, meu bloco na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero é voltar, meu bloco na rua, gingar, pra dar e render. Eu regravei, agora vai sair nessa semana uma música do Terço, que é a primeira música que o Terço gravou, Adormeceu, que é uma música linda. Espera, tô louco pra ouvir, Lobão. Tô louco pra ouvir. Vai sair o Gita logo depois, a semana que vem tem Gita. Vai gravar Raul? De Raul, aí depois tem A Bolha, 18 um hard rock psicodélico, Geraldinho Carneiro e Eduardo Souto Neto. É sensacional a música. Aí depois voltamos para a MPB, aí temos Soluços do Jardim Mascabacalé, temos Cais, Azul da Cor do Mar, Tarde Itapuã, tem Receba as Flores que lhe dou, do Newton Stella. A minha formação musical, cara, é muito... Tu falou do Beatles, né? Eu comecei ouvindo Eric Burdon e The Animals. Adoro o Eric Burdon. Pra mim, e tu viu o Eric Burdon agora recentemente, né, cara? Ele tá mais rock do que nunca, né? Mas, cara, quem é rock nunca deixa de ser rock. Não, mas ele tá mais. Tu pega ele no The Animals cantando The House of Rising Sun, década de final de 50, início de 60, tu pega ele hoje, cara, 1000 vezes hoje.
você vai ouvir o som da bolha, cara, que eu estou gravando. Cara, não tem nada tão pesado que eu já gravei antes. Porque eu estou gravando todos os instrumentos, né? Então eu fico aqui, toco bateria, toco baixo, gravo guitarra, faço tudo junto ao mesmo tempo. Então eu estou fazendo é uma aventura, são 30 músicas esse disco, é um disco triplo de vinil que vai sair no Natal. Ah, que maravilha. Eu estou fazendo aqui, eu estou usando a música, o tributo que eu estou fazendo aos compositores dessas músicas, eu estou usando isso para poder, quase Allan Kardec, assim, eu fico entrando na alma do compositor. Ah, meu velho, se tu me permitir, for do teu interesse, eu faço questão, quando estiver pronto, a gente faça aqui um lançamento disso. Sabe? Cara, porque assim, ó, eu musicalmente, eu sou rocker, beleza, sou, mas ao mesmo tempo, tu tá abordando um lado aí que eu gosto de Vicente Celestino. Mas sabe o que eu gosto, Elisa? Eu vou te dar a dica desse disco. Sabe o bóson de Higgs? Sabe a partícula de Deus? Uhum. Eu estou fazendo um disco em que eu estou conseguindo, não foi esse o intuito não, mas eu só consegui, só o resultado está me dizendo isso agora. Eu estou conseguindo gravar o Trem Azul, Tarde Itapuã, Cais, Receba as Flores que Lhe Dou, A Namorada que Sonhei, ou a música do Roberto, De Tanto Amor, do Roberto, ou Como Vai Você, do Antônio Marcos. São letras lindas. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. A noite é seu e eu preciso de saber. Na verdade, tudo, a roupagem que eu estou dando, eu gravei Ó Pedaço de Mim, Ó Metade Arrancada de Mim. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim. Leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento. É pior do que o esquecimento. Bloco na Rua, Avorrai. Velho cruza soleira, de botas longas, de barbas longas, de ouro brilho do seu colar. Lava de frio, de corava, sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho invisível, Avorrai. Canteiros do Fagner, e todas Flores Astrais dos Secos e Molhados, e todas essas músicas, sem Castigo da Dolores Duran, né? Então, e todas ficam com a minha assinatura, de uma forma ou de outra, apesar de eu querer ao máximo respeitar o Trem Azul, Loborde, vou depois gravar o Trem de Doido. O Clube Destino vai ter 3 músicas nesse disco. E agora, ela tem uma liga em que você acaba ouvindo, eu tenho feito isso, você ouve A Namorada que Sonhei, parece The Hollies, ou parece Elvis Costello, ou parece Ramones, tá entendendo? E você tem que ouvir. É uma harmonia que aconteceu, a Vorrai, você ouve, você não sabe definir o que é rock, o que não é rock, porque tudo fica uma coisa, ficou uma junção muito, muito harmoniosa. Estou muito, muito feliz porque agora só faltam 2 músicas que eu vou gravar, né? Porque já estão 20. E tu tá fazendo tudo sozinho, todos os instrumentos, tudo sozinho. A única participação que eu tive foi da minha mulher em alguns vocais que eu sempre peço para ela fazer. Ela nunca cantou e agora está cantando. Vem cá, ela faz os vocais comigo. E o Nazi, que eu vou botar, que é a música que deu início à ideia de eu fazer, que foi a música quando morreu o Aldir Blanc. Eu sacaneava muito o Aldir, falei, você faz aquelas músicas. Aí a gente se via, ele falava, você é um roqueiro, e eu falava, você é mentirista. Aí eu falava, aquela música que você fez, aquela música que bota, salve, como é que vai? Vou gravar essa música
Pá, cara, putz, cara, vai ficar muito bom. Liga para essas coisas, aí vou chamar o Nácio pra gente fazer o salve. Como é que vai? Amiga, quanto tempo? Um ano lá. E ele vai ser a participação de a única pessoa assim, famosa, vamos dizer assim, que eu vou chamar para fechar o disco. O resto eu fiz tudo sozinho. Guitarra, baixo, backing vocals, órgão, harpa paraguaia, gaita, azul da cor do mar. Pô, tinha uma gaita que eu falei, eu vou tocar aqui, fiz um solo de gaita. Tô me divertindo muito, né? E revendo todas essas músicas, tem um link direto, assim, por exemplo, Tim Maia era meu padrinho de casamento. Os Secos e Molhados. Secos e Molhados, naquela música, eles me chamaram para tocar, a minha mãe que não deixou, eu tinha 14 anos, para tocar no disco. Né? Então, cada música tem uma história. Castilho, tá ligado em você. Da Dolores Duran. Meu pai tomava um vinho quando eu era muito pequenininho, aí ficava com sotaque de alemão, ia cantar no violão, a gente briga, diz tantas coisas que não quer dizer. Então, todas têm essas. Que eu quero fazer um documentário também, para fazer esse link todo entre as músicas. Bom, eu vou ser oferecido agora, tá? Vou ser bem facinho. Se tu precisar de suporte, de apoio, para mim vai ser um prazer, cara. Sensacional. Você vê que a gente já está aqui quase há 2 horas falando. Poderia ficar mais tempo, porque a gente tem muito assunto, e isso é muito bacana. Esse é um sintoma muito bom de que... Não, e eu conto aqui contigo para lançar o disco agora, entendeu? E o que tu quiser falar, o que tu precisar de... Enfim, conta comigo, eu sou teu fã, te admiro muito, e mais do que te admirar, Lobão, eu te respeito. Que isso aí muito que eu acho... Respeito é fundamental, né? Sempre, sempre. Eu era moleque ali, eu ouvia as histórias dos meus pais indignados, né? Minha mãe e meu pai apavorados. Dos papais e vovós, dos papais e vovós. Eu escutando Me Chama, minha mãe vinha e chamava meu pai. Olha o que esse garoto tá ouvindo. Eu estava ali, então, velho, tu fez parte disso. E não tem como, um artista ele carrega o outro em qualquer coisa, né? Então, eu acho que esse disco é muito... de artista carregar o artista. Eu acho que é o mote, esse é o mote, não só da minha vida, mas como desse trabalho que eu estou fazendo agora, porque é um trabalho que eu sou um autor, né? E estou abrindo mão de ser autor para justamente carregar todos esses artistas que eu não tenho um momento em um set de filmagem que eu não tenha pisado, que tudo que eu ouvi, que eu gostei, ou até mesmo que eu não gostei, porque também tem isso, tem coisas que te marcam, né? Eu não tenha carregado ali naquele momento que eu começo a criar alguma coisa, entendeu? E eu te agradeço por fazer parte disso, e tu é um cara que tu faz falta. Graças a Deus tu ainda tá aqui com a gente porque tu faz falta, velho. Não, eu tô aqui a 1000 pelo Brasil, produzindo a 1000, viu? Vamos se ver então na nossa próxima jornada. Valeu, meu querido. Pessoal, aí compartilha, curte o vídeo, foi esse meu bate-papo aqui com o Lobão no Filmes e Séries. Até o próximo. Tchau, tchau.